Bom, chegamos aqui no segundo vídeo dessa série, de 7 vídeos sobre técnicas de levantamento de informação, e o assunto que a gente vai falar agora são as entrevistas. As entrevistas também são alguma coisa que mais ou menos todo mundo sabe o que é, né? São um levantamento com pessoas que detêm o conhecimento sobre um determinado assunto. É uma das formas mais efetivas de entender o problema, suas características e regras, e o objetivo é conseguir fatos, opiniões, sentimentos e procedimentos informais. Tá? Então, um aspecto importante sobre as entrevistas é que elas devem ser preparadas antecipadamente. Entrevista não é um negócio que você chega e faz. Entrevista, você tem que preparar a sua entrevista, você tem que ter um roteiro de entrevista, você tem que saber o que você vai perguntar e assim por diante. Nós vamos discutir aqui os vários tipos de entrevistas que podem existir, tá? E basicamente tem duas dimensões aqui. Uma dimensão é que a entrevista ela pode ser individual ou coletiva. A entrevista individual é quando, evidentemente, você entrevista uma pessoa só, e a entrevista é coletiva quando você entrevista mais de uma pessoa, né? Óbvio. Agora, ela também, existe uma outra dimensão, que é o grau de estruturação da sua entrevista. Ela pode ser não estruturada, semi-estruturada ou estruturada. Pesquisas não estruturadas, quando você está fazendo uma pesquisa não... O que é uma entrevista não estruturada com um indivíduo? Uma entrevista não estruturada individual. É um bate-papo. Por isso que, inclusive, eu coloquei ali aquele asterisco, né, que é uma modalidade que admite levantamento oculto. O que é o levantamento oculto? Significa que você está levantando informações ocultamente, no sentido de que a pessoa que você está entrevistando, ou, na verdade, a pessoa com a qual você está batendo papo, ela não necessariamente precisa saber que você está levantando aquelas informações com alguma necessidade. Óbvio que existem aí questões éticas que você tem que levar em consideração, o quanto que aquela pessoa deveria ou não deveria saber que você está levantando aquelas informações, que você vai usar a informação daquele bate-papo para alguma utilidade, mas existem situações onde, na minha opinião, não existe problema nenhum de levantar informações simplesmente através de um bate-papo, de maneira informal. Isso, como a gente vai ver, normalmente não tem problema nenhum. Ela pode ser semi-estruturada, que é aquilo que a gente normalmente chama de entrevista, né, quando é individual, e nós vamos falar de um tipo aqui de pesquisa semi-estruturada coletiva, que é o JAD, como eu já expliquei anteriormente, e eu pulei aqui, acabei esquecendo de falar. O focus group, o focus group, na verdade, ele fica entre não estruturado e semi-estruturado. O grupo focal, ele pode ser mais ou menos estruturado, eu coloquei ali como não estruturado, no sentido de que você realmente pode ter um focus group que é bastante aberto, tá? Mas você pode ter focus group que são mais estruturados. E você tem a entrevista totalmente estruturada, né? E aqui a gente vai detalhar um pouco mais, né? Então, a entrevista não estruturada, o bate-papo, ela é informal. A grande vantagem do bate-papo, da entrevista não estruturada, é que ela permite levantar informações sobre aspectos culturais e políticos mais facilmente. Ou seja, quando uma pessoa está batendo um papo informal com você, ela fala coisas que ela não falaria numa entrevista formal, certo? Então, num bate-papo, normalmente você não está gravando, você não está tomando notas, você não está fazendo nada disso. Você está só explorando o assunto e tentando entender como é que um determinado fenômeno funciona, incluindo aí, talvez, os aspectos da cultura da empresa na qual você está trabalhando ou da cultura do subgrupo por qual você está tentando resolver um problema com a sua startup. E também entender, aí especialmente dentro de empresas, né, os aspectos políticos, os aspectos de relações de poder dentro da empresa. Isso é particularmente importante para os arquitetos corporativos. Os arquitetos corporativos têm que ter aí eles podem usar esses bate-papos para entender aspectos políticos que normalmente as pessoas não falariam numa entrevista mais formal. A entrevista propriamente dita, que a gente chama de entrevista, ela é semi-estruturada, ela é formal, ela normalmente segue um roteiro básico de entrevista, um checklist de assuntos a serem cobertos, mas por que ela é semi-estruturada? Porque apesar dela ter um roteiro básico, apesar dela ter um checklist, o entrevistador ele tem liberdade de, digamos assim, fazer desvios dentro da entrevista e explorar mais assuntos que não estavam previstos inicialmente. Ou seja, de acordo com a evolução da conversa, você pode levar a entrevista, eventualmente, para lados ou lugares que você não tinha previsto inicialmente. Por isso que ela é semi-estruturada. Já a entrevista estruturada, ela é uma entrevista formal também, mas ela é basicamente, né, o roteiro da entrevista é essencialmente um questionário aplicado verbalmente pelo entrevistador. Uma entrevista totalmente estruturada, ela é uma série de perguntas prontas, onde você faz pergunta e anota a resposta. E aí isso já mostra uma diferença importante aqui, que é o seguinte: uma pesquisa semi-estruturada exige que o entrevistador entenda do assunto, porque ele tem que estar
preparado para permitir, digamos assim, essas variações ou essas saídas do roteiro, enquanto que a pesquisa estruturada, como simplesmente a pessoa faz a pergunta e o respondente simplesmente responde e o entrevistador simplesmente anota a resposta, a pesquisa estruturada ela é boa quando você quer entrevistar um monte de gente e você pode treinar um grupo de entrevistadores que não precisam conhecer profundamente do assunto. Então, você pode criar um conjunto, né, pode contratar um time de entrevistadores, treinar esse pessoal rapidamente de como aplicar a entrevista e esses entrevistadores que você contratou não precisam ser profundos conhecedores do assunto, ao contrário da entrevista mais tradicional, que é a semi-estruturada. Em relação às entrevistas individuais, existem algumas boas práticas que são as seguintes, né? Primeiro, sempre deixar o entrevistado à vontade. Quando você não deixa o entrevistado à vontade, digamos assim, a sua capacidade de levantar informações sobre o fenômeno, ou sobre o produto, ou sobre o sistema, ou o aplicativo, enfim, aquilo que você está levantando informação diminui muito. Tá? Evidentemente, um entrevistado que não esteja à vontade, ele vai falar pouco, ele não vai expandir, ele não vai colocar ideias, assim por diante. Então, é muito importante deixar o entrevistado à vontade. Outra boa técnica é fazer perguntas abertas, ou seja, não permitir que você faça, né, você deveria fazer perguntas do tipo, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Ou você gostaria de acrescentar mais algum assunto, mais algum aspecto sobre esse assunto, assim por diante, tá? E em vez de fazer perguntas fechadas, né? Ou que, por exemplo, sei lá, você acha que tem que ser assim ou assado? Porque aí você já está normalmente, digamos assim, tornando uma entrevista que deveria ser aberta praticamente num questionário fechado. Okay? Tem situação para usar isso, a gente vai ver depois, mas de uma maneira geral, principalmente nas entrevistas exploratórias, a gente quer começar falando sobre a gente quer deixar as perguntas mais abertas possíveis, até para a gente receber respostas que a gente não está esperando. Tá? Afinal de contas, é para isso que se você já tem todas as respostas, você não precisa fazer a sua entrevista. E você também deve evitar utilizar frases que induzam a uma determinada resposta. Então, frases do tipo, olha, você precisa disso, você precisa daquilo, etc, etc. Então, você deve tentar formatar as suas perguntas da maneira mais aberta possível. Também você deve conversar na linguagem do usuário, evitando o techniquez ou o jargão qualquer que seja o jargão da sua área. Você tem que entender a linguagem do usuário, do cliente potencial e assim por diante, né? Para que o seu levantamento, para que ele entenda o que você está perguntando e consiga te dar uma resposta que faça sentido e que realmente contribua para você entender melhor o problema. Porque se você usar um techniquez, uma linguagem que o seu entrevistado não entende, evidentemente, se ele não entender a sua pergunta, ele não vai te dar uma resposta que faça sentido. Okay? Em relação às entrevistas individuais, a gente tem como vantagens a seguinte, né? Você tem o contato pessoal, o que permite, inclusive, que você levante informações através de comunicação não verbal, permite que o entrevistador conheça a situação do entrevistado, permite validação direta, ou seja, você pode, principalmente quando você está fazendo entrevista em cima de alguma coisa que já existe, por exemplo, uma especificação de sistemas ou um MVP, né, da sua startup, assim por diante, você pode validar diretamente. Você chega para o cara e fala, olha aqui esse produto, olha aqui esse meu MVP. É isso que você quer? O que você acha? Dá a sua opinião sobre isso aqui. Então, essa é uma validação direta que você não pode fazer, por exemplo, através de questionário, né? Porque no questionário você não está diretamente junto da pessoa, e você acaba dependendo, né, das respostas que a pessoa vai dar. As desvantagens são a questão do conhecimento tácito, e essa é a principal razão pela qual a gente não pode depender única e exclusivamente de entrevista, e é a principal razão pela qual é um erro você identificar técnica de levantamento com entrevista. Ou seja, a entrevista não é a única maneira de levantar informações, e não pode ser a única maneira de você fazer isso. Por quê? Porque ela tem essas desvantagens. Existe a questão do conhecimento tácito e as diferenças de cultura. Ou seja, o entrevistador e o entrevistado têm culturas organizacionais, vêm de backgrounds diferentes. Isso vai fazer com que essas diferenças de cultura entre o entrevistador e o entrevistado gere ruído de comunicação. E a questão do conhecimento tácito é o seguinte, tudo aquilo que o entrevistado achar que é óbvio, ele não vai responder na entrevista. Mas, muitas vezes, aquilo só é óbvio para ele, para aquele grupo dele. Ele não é óbvio para você. É por isso que você precisa de outras técnicas, principalmente da observação. A observação, como a gente vai ver mais tarde, é a técnica que permite você ver aquelas coisas que, para o cara que você está entrevistando, são óbvias, mas não são óbvias para você.
Uma outra desvantagem é que o trabalho pode ser dispendioso, né? Porque entrevistas requerem análise e trabalho pós-entrevistas. Quanto mais entrevistas você faz, entrevista não é uma coisa que você simplesmente faz, né? Você tem que preparar a entrevista, você tem que realizar a entrevista e depois você precisa analisar, né, o resultado da entrevista e transformar aquilo numa informação útil. Então tem um trabalho pré e pós-entrevista que evidentemente se multiplica aí pelo número de entrevistas que você tem que fazer. E diferentes entrevistados podem oferecer informações conflitantes, né? Isso é uma desvantagem ou não, né? Você pode encarar isso como uma desvantagem ou não, na medida em que informações conflitantes de diferentes... aí seria, digamos assim, a desvantagem de uma entrevista individual, tá? Porque você entrevista fulano e ele diz uma coisa, aí você vai entrevistar Beltrano e ele diz o contrário. Aí você volta no fulano e ele fala, não, 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 o Beltrano está errado, o certo é do jeito que eu estou falando. Aí você volta no outro e fala, não, 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 é fulano que está errado, o certo é o jeito que eu estou falando. Tá? Muitas vezes, para evitar esse tipo de situação, é que a gente usa entrevistas coletivas, como a gente vai ver em seguida. Tá? E uma outra questão bastante frequente em entrevistas, né, uma desvantagem de entrevista, é que muitas vezes você vai entrevistar pessoas que são pouco objetivas e têm problemas de comunicação, pessoas que não se comunicam bem, pessoas que não respondem o que você pergunta, que não conseguem entender o que você está perguntando. Então, muitas vezes o problema está no entrevistador, você não está bem preparado para fazer sua entrevista, mas muitas vezes o problema está no entrevistado mesmo. Né? É muito comum a gente entrevistar pessoas que simplesmente não conseguem se comunicar. Então, muitas vezes, essa entrevista individual feita com uma pessoa desse tipo, ela não vai gerar informação relevante ou talvez até vá gerar informação errônea. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aí. Quando que eu uso entrevistas individuais? Né? Entrevistas individuais servem para a gente estabelecer objetivos iniciais, evitando ideias pré-concebidas. Então, normalmente na fase exploratória, a gente escolhe algumas pessoas para entrevistar individualmente. Né? E a grande vantagem da entrevista individual é que ela evita desgaste quando as entrevistas coletivas têm uma grande probabilidade de degenerar em conflito. Então, se você coloca pessoas que têm ideias radicalmente opostas dentro da mesma entrevista coletiva, você pode gerar conflito, você pode gerar uma briga dentro da sua, por exemplo, do seu focus group, né, como a gente vai ver mais para frente. Então, a entrevista individual evita esse problema, porque você consegue identificar as pessoas separadamente. E também, as entrevistas individuais, né, portanto, elas servem, né, para projetos em que existe algum desgaste, você evita, digamos assim, esses conflitos que podem surgir com base naquilo que você está fazendo. Isso é especialmente importante dentro de uma empresa, né? Quando você está, por exemplo, desenvolvendo um produto ou um sistema de informação dentro de uma empresa. E também as entrevistas individuais, elas servem para valorizar pessoas importantes que precisam ser, né? Digamos assim, vamos supor, quando o entrevistado precisa de atenção, tá? Então, quando é um entrevistado carente, por assim dizer. Então, isso é especialmente importante dentro de empresas, porque muitas vezes você vai ter que na hora que você entrevista a pessoa individualmente, ela se sente valorizada e aquilo pode fazer com que ela se torne mais receptiva às suas perguntas, ao seu levantamento de informações e ao projeto que você está tocando. Okay? Para pessoas estrategicamente importantes no projeto, pela mesma razão, né, porque elas vão sentir a sua importância e elas vão usar o seu peso, muitas vezes peso político, né, para ajudar no seu projeto, e também para gestão de riscos. Então, você tem aí uma situação na qual você identifica pessoas específicas que podem identificar determinados riscos e você entrevista essas pessoas individualmente para evitar também problemas e desgastes que você poderia ter se você estivesse entrevistando as pessoas coletivamente. E também quando a gente precisa de mais envolvimento ou comprometimento do entrevistado pelas mesmas razões anteriores. Ou seja, na medida em que a pessoa é entrevistada individualmente, ela se sente mais valorizada. E se você precisa de um envolvimento maior daquela pessoa com o seu projeto e o envolvimento dela é baixo, é pequeno, a entrevista individual vai fazer com que a pessoa se sinta mais participante do seu projeto e se envolva mais, se comprometa mais com o seu projeto, o que é especialmente importante quando você está usando as entrevistas dentro do contexto de uma empresa. Né? Quando, por exemplo, você está desenvolvendo um sistema de informação ou quando você está desenhando a arquitetura da sua empresa, assim por diante, e menos aí para startups, né? Ou para definição de produtos. Ok? Bom, então com isso a gente termina esse segundo módulo, que fala sobre as entrevistas individuais, e no próximo módulo, no próximo vídeo, a gente vai discutir as entrevistas coletivas. Ok?